Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência à nossa aula. Estamos na aula 9, tá? O tema é teoria geral da execução. Hoje é a última aula sobre teoria geral da execução. E começamos com responsabilidade patrimonial, tá? O tema responsabilidade patrimonial é um tema importante, né? Porque diz respeito, né, à possibilidade de se resolver, né, a ação de execução, né, ela se resolverá, né, desde que o devedor tenha patrimônio. Então, a partir desse momento que a gente fala que desde que o devedor tenha patrimônio, nós já estamos na responsabilidade patrimonial originária, né, que é aquela que diz que o devedor responde com seus bens presentes e futuros, salvo as restrições, né, estabelecidas em lei. Essas restrições estão ligadas a situações de impenhorabilidade, né, de salário, de aplicações em poupança até o limite de 40 salários mínimos, a impenhorabilidade do banho de família, né, e as situações que respeitem aquele princípio, né, da menor onerosidade para o devedor, beleza? Tranquilo? Responsabilidade originária. Lembrando, gente, hoje esse módulo é bem mais curtinho, tá? Abrange lá em torno de 12 páginas de conteúdo, então peço que vocês leiam o material PDF, tá? E aí a gente vai para a aula ao vivo durante a semana já com as dúvidas pré-montadas, beleza? Então, responsabilidade originária é aquela que atinge os bens diretamente do devedor. Por outro lado, nós temos a responsabilidade secundária, tá? Responsabilidade secundária, né, é aquela em que bens que não são do devedor respondem também pela dívida, tá? Bens de pessoas que não figuram como devedor na ação de execução também respondem pela dívida. Primeiro caso de responsabilidade originária está lá no artigo 798, certo? Primeiro caso de responsabilidade originária está lá no artigo 789. Desculpa, acho que falei 798, né? 789. E as situações de responsabilidade secundária estão lá no artigo 790. Por exemplo, se um bem que esteja em nome do devedor estiver em poder de terceiro, vai responder, né? Não é o fato do bem estar com um terceiro que elide a responsabilidade, não no primeiro momento, a não ser que esse terceiro prove, né, ser terceiro de boa fé, que adquiriu o bem, muito embora não esteja no seu nome, ele deverá opor, né, o meio de defesa correto dele, qual seja o embargo de terceiro, tá? É o bem do cônjuge, que muitas das vezes não contraiu a dívida, falamos disso na aula passada, né? É um caso de responsabilidade secundária, desde que se comprove, né, o proveito em prol da família de eventual dívida contraída somente pelo devedor, e assim vai. Os casos estão lá no artigo 790. Para finalizar, a responsabilidade patrimonial é um teminha bacana que envolve a responsabilidade envolvendo o direito de superfície. Direito de superfície é um direito que implica, né? Primeiro tem um contrato, né, que fundamenta o direito de superfície. Basicamente um contrato, seríamos um contrato de arrendamento, no qual a propriedade pertence ao dono, né? E o superficiário, né, que é o outro polo do outro lado do contrato, ele tem o direito de construir, o direito de edificar, o direito de plantar no imóvel, né, que continua com a propriedade lá para o dono. Nesse caso tem duas situações. Muitas vezes nós podemos ter
o proprietário como devedor. Nesse caso, eventual penhora, eventual execução atingirá somente o lucro que advém daquele contrato com direito de superfície, ou seja, o dinheiro que ele iria receber do superficiário, no caso aí você poderia até colocar como, né, os rendimentos, seria uma espécie de anticrese, responderá pela dívida. Por outro lado, nós podemos ter o superficiário, que é aquele que está usando o terreno, como devedor. E aí, nesse caso, né, somente o que tange ao plantio, à construção naquele terreno, responderá pela dívida do superficiário, ou seja, protege as duas partes. No primeiro momento, o proprietário não no primeiro momento o proprietário também não perde o bem, né? E o superficiário não fica sem o direito de usar o terreno. No segundo momento, o proprietário também não perde o bem e o superficiário, né, paga a dívida da mesma forma. Isso aí tudo decorre, né, do direito, do princípio da menor onerosidade para o devedor. Acontece muito direito de superfície, gente, aquelas lojas de shopping center, né? Aqueles contratos lá envolvem direito de superfície, tá? Então ali nós temos um dono por trás da área construída e aí o construtor do shopping é o superficiário, tá? Ele vai arrendar aquelas salas para determinadas lojas receber e o dono do terreno com o dinheiro no bolso lá, né, que decorre desse contrato de direito de superfície, certo? O contrato de arrendamento tá dentro, né, do direito de superfície. Então, são essas as modalidades. Beleza? Tranquilo? Próximo tema, fechamos a parte que envolve responsabilidade patrimonial, né? E o próximo tema é fraude à execução. Fraude à execução. Quando lhes for falado sobre fraude à execução, o que tem que vir em mente de vocês é a situação do devedor se esquivar, né, da obrigação de pagar a dívida. Então, ele visa, um dos objetivos da fraude à execução, né, é o devedor, né, se livrar a todo custo da responsabilidade pela dívida, certo? E aí nós devemos, no primeiro momento, fazer uma distinção para que vocês não confundam dois institutos. Um instituto é a fraude à execução e o outro instituto é a fraude contra credores. Professor, qual que é a diferença? Vamos lá. A fraude contra credores não existe a ação de execução, certo? Na fraude contra credores não existe ação de execução em curso. Por quê? Suponhamos que eu devo um cheque de R$ 500.000 para você que está me assistindo. E aí, eu com o objetivo de lhe dar o tombo, eu pego um conhecido ou uma terceira pessoa e falo assim, ó, eu tô devendo 500 mil para aquele trouxa que tá ali, e eu não quero pagar ele, eu tenho patrimônio, mas a dívida ainda vai vencer em 1º de fevereiro de 2021. Vamos tirar esse patrimônio do meu nome, passar pro seu, que aí lá na frente, quando ele for me executar, juntamente com outros credores aí, eles não vão achar nada. Pode ser? Pode. O que eu acabei de narrar para vocês? Uma situação de fraude em que eu pego um terceiro, me associo, né? Ou seja, conluio, formo um conluio fraudulento, no sentido de lesar o
devedor ou devedores, certo? Então, esses são os dois requisitos da ação, né, da fraude contra credores: conluio fraudulento e evento danoso. Conluio fraudulento entre o devedor e um terceiro, com o objetivo de causar um evento danoso a quem? Ao credor. Beleza? Professor, tá, e aí? Chegou lá na frente, eu fui tentar receber do senhor e não consegui, porque o senhor não tinha patrimônio mais. Mas eu percebi que ocorreu essa fraude contra credores. Como é que eu posso, o que eu posso fazer? Existe uma ação que visa anular, anular esses negócios ocorridos em fraude contra credores, certo? Como que é o nome dessa ação? Ação pauliana. Ação pauliana, certo? Também chamada ação revocatória. Essa ação, gente, visa, né, anular um negócio jurídico feito em fraude contra credores. Beleza? Acabei de falar sobre fraude contra credores. Professor, o que é fraude contra execução? Fraude contra execução é necessário ter a ação de execução em curso. Todas as situações de fraude à execução, que estão lá no artigo 792, prescindem de uma ação em curso, certo? O que é essa ação em curso? Ação de execução, necessária a propositura, né? Em alguns casos é necessário que o devedor já tenha sido citado e a partir daí ele começa a desfazer do seu patrimônio. Vamos estudar algumas delas? Vamos lá, fraude à execução e bem sujeito a registro, artigo 792, incisos 1 e 2 e parágrafo 1º. Como assim? Como é que ocorre? Olha só, suponhamos que o devedor possua bem registrado. Se ele onerar ou alienar esse bem depois de ser citado, vai ser fácil de identificar através das datas, né, e do novo proprietário a situação que caracteriza a fraude à execução, certo? Mas, por outro lado, podemos ter uma situação de bem que não está sujeito a registro. Como é que faz essa prova? Se for um gado, o patrimônio que ela tinha era 20 mil cabeças de gado e torrou nos cobres. E aí? O gado tem como rastrear ainda e tal? Não, vamos não teria. E aí? Gente, o terceiro que compra, ele tem que demonstrar a sua boa fé, certo? O terceiro adquirente tem que adquirir a sua boa fé. Qual que é a consequência desses atos em fraude à execução? Porque fraude contra credor, você falou lá que tem a ação pauliana que anula. E a fraude à execução? Caracterizada, reconhecida a fraude à execução que se dá no curso da ação, simplesmente assim, o credor vai peticionar, vai informar a fraude para o juiz. O juiz vai reconhecer ou não essa situação de fraude. Reconhecida a situação de fraude, é como se esse negócio nunca tivesse existido. Não há declaração expressa de nulidade, né? É o que a gente chama de ineficácia do negócio jurídico, tá? Em relação às partes. O que vai acontecer nesse caso? Eventual penhora cairá, né, em cima desse bem de terceiro. Beleza? Tranquilos? E o ônus da prova, nesse caso aí, é do terceiro, né, adquirente, em demonstrar a sua boa fé. Beleza? Tranquilo? Já falei de um dos efeitos da alienação, né?
Um dos efeitos da alienação é no tocante a ineficácia do negócio, né, o que acarretará a penhora do bem mesmo estando em seu poder. E temos uma outra situação em que, se a dívida for menor do que o negócio feito em fraude, né, quita-se a dívida com o credor e depois devolve o dinheiro ao terceiro adquirente. Beleza? E esses são os efeitos da alienação realizada em fraude. Todas as situações que caracterizam a fraude e a execução estão no artigo 792. Em aula nós faremos a leitura desses artigos, tá? 789, 790, 791, 792. Hoje aqui eu estou citando para vocês efetuarem a leitura e já chegarem com ela, né, apta, né, na aula dessa semana. Beleza? Vamos para o próximo tema. Próximo tema é fraude à execução e desconsideração da personalidade jurídica. Hipóteses. Falamos de desconsideração da personalidade jurídica. Falamos na aula passada, que é uma das modalidades de intervenção de terceiro admitidas no processo de execução. E aí nós temos duas situações, né, de fraude que caracterizariam, né, possibilitariam a desconsideração da pessoa jurídica. Primeira situação é aquela em que o sócio aliena ou onera determinado bem sem deixar qualquer reserva, após ser citado na forma do artigo 135. Olha só, o sócio aliena ou onera determinado bem sem deixar qualquer reserva, após ser citado na forma do artigo 135. Segunda situação é aquela em que a pessoa jurídica provoca alienação ou oneração de seus bens sem deixar reservas, após tomar formal conhecimento de demanda que pretende atingir seu patrimônio por dívida contraída por um dos seus sócios. No caso aí, desconsideração da personalidade jurídica invertida. Olha só, essas duas situações, no primeiro caso, a situação de desconsideração da personalidade jurídica comum, e no segundo caso, desconsideração da personalidade jurídica invertida. O que ocorre? É caracterizada a fraude, né? Por exemplo, estava correndo a ação de execução, pareceu que travou o vídeo, não travou não. Estava correndo a ação de execução em face da empresa, desconsiderou a personalidade jurídica, sócio foi citado para integrar o polo passivo da ação de execução. A partir do momento se esse sócio, depois de citado, onera, aliena, bem sem deixar reserva, fraude de execução. Segundo caso, mesma forma. No caso de forma inversa, né, o sócio respondendo por uma ação particular em face do seu CPF, e aí verificou-se a possibilidade de desconsiderar a pessoa jurídica atingindo a empresa, e a empresa, depois de citada, aliena ou onera os bens sem deixar qualquer reserva, fraude à execução. Repetindo, é como se não tivesse existido esses negócios no ordenamento jurídico. Beleza? Para finalizar o tema, teoria geral da execução, o último tópico é atos atentatórios à dignidade da justiça. Atos atentatórios à dignidade da justiça. Gente, são 5 atos aqui que implicam que esses atos atentatórios à dignidade da justiça, eles caracterizam a litigância de má-fé. Eles podem caracterizar, ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé, que varia de 1 a 10% do valor corrigido da causa. E aí, quais são eles? São 5. O primeiro deles, fraudar a execução, é considerado um ato atentatório à dignidade da justiça.
né? Falamos dela agora. Opor maliciosamente a execução. Se furtar, negar a receber algum papel, se esconder. Hoje a gente não tem mais pegar carga do processo e não devolver. Tudo é opor-se maliciosamente à execução. Inciso 3. Dificultar ou embaraçar a realização da penhora. O cara não é encontrado, ele não prontifica a dispor do bem para poder avaliar. Então, dificultar ou embaraçar a realização da penhora. Inciso 4. Resistir injustificadamente a ordens judiciais. Caracteriza até crime, né, de desobediência, né? A partir do momento que o juiz ordena que se faça ou que se deixe fazer isso e a pessoa ela insiste em não cumprir, né? É uma situação de ato, caracteriza um ato atentatório à dignidade da justiça. E por fim, aquele que intimado não indica ao juiz quais são, onde estão os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de cada lote, certidão negativa de ônus, certo? Então, nesse caso aqui, também a ata tentatória à dignidade da justiça, né? O fato do devedor não indicar os bens sujeitos à penhora, os valores, não exibir prova, muitas vezes o cara é dono, mas ele se nega a mostrar o documento, ou eventual certidão que comprova a propriedade. Beleza? Esses são os 5 atos atentatórios à dignidade da justiça, tá? A gente encerra por aqui, acabou. Tema de hoje, teoria geral da execução, e até a próxima aula, beleza? Fiquem com Deus, beijo, até mais, tchau.